o meu primeiro projeto de reurbanização de favela em São Paulo. Entrei lá como estagiária e trabalhei lá durante quase o meu período inteiro de formação acadêmica, né? E eu falo, Heliópolis foi a minha outra faculdade que eu tive. E aí fiquei lá e continuei fazendo a minha carreira, trabalhando em conjuntos habitacionais, trabalhando em reurbanização de favelas, e sempre trabalhando aqui nas periferias de São Paulo. E fiquei desempregada, como todo brasileiro fica, e nesse período, depois de uma longa data, eu resolvi voltar a estudar, né? Voltei a estudar e tentar entrar na academia. Tentei várias vezes entrar em várias pós, e aí, assim, idas e vindas, eu fui para a PUC São Paulo fazer psicologia social, e aonde saiu esse meu livro, né? Saiu a minha dissertação, que se tornou livro, que se chama Negras Lideranças, aonde eu vou contar essa realidade dessas mulheres que estão na periferia. Então, antes da gente começar o nosso trabalho, a gente tem que reverenciar quem veio antes da gente, né? Que está aqui essa foto que eu coloquei, porque são essas mulheres que nos deixou uma herança imensa. Então, aqui eu vou estar falando um pouquinho desse ativismo dessa mulher negra periférica que está aí, né? E aqui eu falo também um pouco, né, da onde que veio essa garra, da onde que veio toda essa resistência. E a gente não pode esquecer que essa resistência atravessou o Atlântico, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho dessas mulheres que resistiram durante o período da escravização no Brasil, né? Então, essa travessia para poder chegar, essa travessia de atravessar o Atlântico, já foi, né? Foi uma resistência na época, por diversas adversidades que teve nessa travessia, né? E quem chegava aqui, as mulheres que chegavam aqui, já chegavam totalmente fragilizadas e doentes. E, mesmo assim, devido aos maus tratos que sofriam nos tumbeiros, né? Que a gente fala que são os navios negreiros. E as mulheres que chegavam aqui, em terras brasileiras, já chegavam debilitadas e totalmente traumatizadas. E, quando chegava, ainda o seu valor era bem inferior. Mesmo em trabalhos pesados, não tinham o direito de constituir o seu núcleo familiar, e sendo um desses grandes motivos que faziam a fuga dessas mulheres, desses serviços pesados, para os quilombos. Então, a gente sempre fala da fuga dos quilombos, mas a gente não fala da fuga dos quilombos dessas mulheres. E qual era o motivo? O grande motivo dessas mulheres era tentar proteger a sua prole, tentar guardar a sua família, tentar não deixar os seus filhos se tornarem escravos. E foi com essa intenção, né, com essa garra, com essa força, que essa mulher, né, passou, nos deixou de herança, né? São essa herança de potência e de garra que a gente tem até hoje, né? E aí, agora a gente vai falar dessas mulheres que estão nos quilombos urbanos, né? E aqui eu estou colocando nessa primeira lâmina os elementos que motivaram o ativismo dessa mulher negra, né? Então, como eu acabei de falar, que esse processo de escravização, o pós-abolização, eu vou falar aqui também um pouquinho sobre o movimento feminista, né? Que aí a gente já deu um pulo bem grande na história, mas, assim, eu estou fazendo alguns recortes para a gente poder entender essa nossa trajetória, né? O movimento feminista brasileiro, infelizmente, ou não sei, ou não se apercebeu, né? Mas não incorporou
na sua luta, nas suas questões, né, na época, as questões das mulheres negras em seu âmago. Aqui podemos falar sobre o movimento feminista da década de 80. No movimento feminista, tivemos a participação de mulheres brancas, que a mulher negra não ficou na preliminar nesse movimento. As mulheres brancas estavam lutando pelo seu direito dentro da sociedade, uma sociedade patriarcal, né, de homens brancos, e as mulheres brancas tinham um papel dentro desse contexto bem restrito, que ficava voltado ao seu núcleo familiar e o seu protagonismo era para ser mãe e esposa. Esta mulher estava reivindicando os seus direitos, que foi o movimento sufragista, né, o direito a voto, e no segundo momento, a gente teve essa reivindicação dessa mulher nos anos 80, principalmente aqui no Brasil, que teve uma luta mais significativa, que foi, algumas pessoas até falam que é a segunda onda do movimento feminista. Como eu disse, o primeiro foi o movimento sufragista e o segundo foram pelos direitos democráticos, porque é justamente o período em que o Brasil passa por aquele período turbulento de ditadura. E essas mulheres tiveram um papel primordial dentro desses movimentos, o movimento feminista, nesse período de ditadura. E com o objetivo de ter mais liberação sexual, conquistas por direitos sociais, e aí a gente vai estar falando também pela equidade social. Esse movimento feminista, que eu coloco entre aspas brancos, qual a mulher negra no Brasil teve uma pequena participação. A gente teve, sim, figuras importantes que participaram do movimento feminista, mas a pauta não estava voltado para a mulher negra e e as suas reivindicações. Também, em 2002, né, como eu falo que a história nossa é tão recente, que o Código Civil só foi alterado nesta data, em 2002, onde realmente a mulher saiu da sombra do homem. Então, é algo que é muito recente na nossa história, tanto para a mulher branca como para a mulher negra. E esse movimento, isso foi uma conquista dos movimentos feministas, a gente tem que estar falando isso também, né? Só que nesse interim, voltando um pouquinho para a história, a gente tem que falar aonde que esta mulher negra se encontrava, né? Na sua grande maioria, não era dentro do movimento feminista, e sim, na sua grande maioria, a gente tem que fazer novamente um recorte dentro da história, que foi o movimento dos movimentos de base, né? Os movimentos de base, principalmente aqui em São Paulo, que era organizado pela SEBS, né? Que é a comunidade eclesiástica de base, que reivindicavam várias e várias formas os direitos sociais. Só que no bojo desse movimento, quem é que estava? Quem é que estava na periferia? Eram essas mulheres negras, né? Infelizmente, a gente vai estar falando que tem todo. Eu queria falar muito mais, mas eu estou tentando falar aqui de uma forma bem sintetizada. Mas a gente tem todo um processo de higienização aqui em São Paulo, aonde a população negra vivia nos bairros que até então não eram periféricos, mas eram bairros que existia uma grande população negra, como o bairro da Liberdade, como o bairro do Bexiga, Bela Vista, né? Barra Funda, né? Eram regiões onde tinha uma grande comunidade negra. E essa comunidade negra, devido ao processo de higienização da cidade, elas foram expulsas desses bairros. Elas acabaram indo para os bairros periféricos. E isso aconteceu dos anos 70 para os anos 80. E essas mulheres, quando chegam nesse bairro, o que acontece?
são bairros que são desprovidos de tudo. São desprovidos de escola, são desprovidos de creche, de saneamento básico, são desprovidos de um monte de coisa. E isso foi o tema de pesquisa da minha dissertação de mestrado. Como essas mulheres atuaram dentro desses movimentos sociais. E aí foi justamente essas mulheres que, no seu bojo, que eu falo, até vou voltar um pouquinho para Heliópolis, que tinha, né, tem até hoje, uma frente de lideranças masculinas, mas atrás ou paralelo, ou o que fazia as coisas acontecer dentro da comunidade, quem tocava isso era a mulherada. Então, eu vou falar desse protagonismo desta mulher que fazia as coisas acontecer. Essa mulher que fez política pública chegar até a periferia.